A SSVP, a Sociedade São Vicente de Paulo, ela é uma associação de leigos e leigas, cuja função, o trabalho dela é trabalhar com as famílias carentes da sociedade. Nós fazemos visitas. É um grupo de pessoas que só dedicam a trabalho à caridade sem nenhuma remuneração. A sociedade é isso. Um grupo de pessoas que formam as conferências vicentinas e trabalham em grupo organizado pelo conselho particular, um conselho central e até a conferência. Então tem inúmeras conferências no mundo inteiro. Ela foi fundada em 1833 por Antônio Frederico Ozanam, na França, onde ele reuniu seus amigos, de faculdade e decidiu fazer uma ajuda mais com ação aos pobres. E lá surgiu a primeira Conferência Vicentina. A princípio era uma conferência de história. Como ele era aluno de faculdade, ele fazia direito, mais os outros amigos dele, e ele começou com essa conferência de história, que na realidade eles debatiam a matéria, por exemplo, assim, matemática, história da época. E daí ele, por ser uma pessoa leiga, no caso religioso, ele teve essa ideia de começar um trabalho desse jeito e depois tornou-se conferência de caridade, onde junto com a irmã de caridade, que fez parte com São Vicente de Paulo, a irmã Roseli, eles criaram a sociedade. Fizeram a primeira visita, que naquela época a visita o que era? Levaram um feixe de lenha para a família carente, que era muito frio, então essa foi a primeira atitude deles nesse grupo lá. Conferência Vicentina é um grupo formado por adultos e crianças, membros da sociedade, que se reúne semanalmente para debater e sugerir maneiras de atender as famílias carentes. Em 1893, a sociedade chegou em São José dos Campos, no Conselho Particular São José. Com a Conferência São Vicente de Paulo, que tinha a sua sede no centro da cidade. Onde, na verdade, ela era uma conferência que ainda não era o Conselho São José. Era uma conferência que era do Conselho de Taubaté, que é um conselho mais antigo que o de São José dos Campos. E lá foi criado, junto com o presidente Floriano Peixoto e o Papa Leão XXIII, pontífice na época, Cônigo Francisco de Oliveira Lima, que foi o pároco de São José dos Campos, que fundou essa primeira Conferência Vicentina. Falar de São José é 120 anos atrás, ou 100 e tantos anos poucos atrás, a gente quase não teve ainda acesso na história, que jeitinho começou. Mas no meu bairro, na Vila Industrial, a gente sabe perfeitamente quando começou. Por volta dos anos 54, 55, estava vindo um morador de Caçapava, que não acreditava muito na igreja, não era católico. E quando ele, passando pelas intermediações da Vila Maria, ele estava atrás de encontrar algum canto para que ele possa viver dos campos. Ele, olhando para a matriz, ele fez uma promessa com ele. Se ele se acertasse em São José dos Campos, ele queria ser um homem da igreja. E aconteceu que ele se acertou, arrumou um emprego, começou a trabalhar, veio morar até na Vila Industrial, e nisso o padre João, e ele então foi participar nos movimentos da igreja. E nisso então surgiu o senhor Caetano Rosa e convidou ele: por que você não mora na Vila Industrial, por que não forma uma conferência lá? Então ele pediu ordem para o padre João, se podia, o padre João autorizou. Então, por volta dos anos 57, esse homem chamado Francisco Alves Costa, ele começou a reunir o povinho aqui na Vila Industrial e formou a primeira conferência, que se chamava São Sebastião, nos anos 57, por volta de outubro, por aí mais ou menos. Depois de 10 anos depois, eu entrei nessa conferência por volta dos anos 66. E daí por volta do ano 67, 69, nasceu a Conferência Menino Jesus. E de lá para cá se dispararam. Nascimento de várias conferências, até ponto de ter o nosso conselho próprio aqui. Se fundou o Conselho do Tesouro, Novo Horizonte,
Começou na Vila Industrial, no ano 57, a primeira conferência vicentina, reunindo aqui na vila. Quem foi o fundador foi Francisco Alves Costa. E eu entrei quase uns 4, 5 anos depois. Portanto, aqui em 66 só tinha 6. Agora tem Vila do Tesouro, tem um conselho com 13 ou 14 conferências aproximadamente. O Conselho Industrial tem 15 conferências. O Novo Horizonte tem outro tanto. E tudo nasceu da Vila Industrial. Começou aqui a primeira conferência dessa região leste. A Sociedade de São Vicente de Paulo está presente em 151 países, tendo o Brasil como o maior país vicentino do mundo, com cerca de 250 mil voluntários. Como é um grupo, né, de pessoas, né, que nós chamamos, pelo regulamento, chama-se associados, por causa da nossa Constituinte, né, e também por causa do Código Civil Brasileiro. Hoje a gente se dá esse nome de associados. Dentro da sociedade chama-se confrades e consórcios. Então o objetivo maior da sociedade é servir a pessoa que sofre, né, aquele que está lá, aquela pessoa necessitada, que não tem o pão, né, não tem a comida, dar formação, no caso, tanto para adultos como para criança, tanto que a sociedade hoje, aqui em São José dos Campos, nós temos asilos, né? Tem outros lugares que tem creche, que é para criança, tem escolas que são para criança, tem casa de idosos, tem também fora de outra cidade também. Então, o objetivo da sociedade é cuidar do ser humano, né? Fazer o bem à pessoa, né? O ser humano. O objetivo principal da sociedade é dar assistência às pessoas carentes. A nossa missão é irmos até essas pessoas, principalmente os mais excluídos, e para poder dar ajuda. E a ajuda ela vai desde o campo material, também a ajuda espiritual. A função da sociedade ela foi criada justamente para isso. Nós temos como base o alívio das misérias espirituais e corporais daqueles que necessitam. Quando a gente fala de promoção, né, quando a gente pega uma família para assistir, a gente pensa não só no sentido de só levar uma alimentação, por exemplo assim, dar para ele só uma bolsa de comida. Não, a gente vai mais além. Quando a gente fala de promoção, a gente pensa no sentido de levar para a pessoa, com que a pessoa estude, a pessoa tenha uma dignidade, que ela tenha uma casa, que ela mora num bairro onde tem asfalto, onde tem a água, onde tem a luz, onde tenha, por exemplo, assistência médica. Quer dizer, toda a estrutura de uma sociedade, de uma cidade, né? Então, assim, a sociedade ela procura promover nesse sentido. Em São José dos Campos, devido ao tamanho da cidade, devido à diferença social e política, nós temos um trabalho muito grande de assistência nas áreas mais remotas. A gente tem algumas, como que eu vou dizer, algumas associações com a prefeitura, com as paróquias. Nós trabalhamos principalmente a nível de paróquia, com as pastorais da igreja, nesse auxílio. Auxiliamos com mantimentos, auxiliamos com instrução. Às vezes nós vamos até as famílias e damos assistência, o que elas precisam fazer para conseguir. Então o trabalho basicamente é este, o auxílio material, o auxílio social e o auxílio espiritual também. A maior instituição hoje nesse segmento, apesar dela ser muito grande, ela trabalha muito, vamos dizer, quieta, né? Ou seja, muitas pessoas conhecem os vicentinos, mas não sabem do tamanho que tem a Sociedade de São Vicente de Paulo. Hoje já são mais de 7 conselhos centrais, cada um com uns 10, vai dar uns 70 conselhos distribuídos na região metropolitana de São José dos Campos. Só aqui em São José a gente tem 4 conselhos centrais, onde são em média 40 conselhos aí distribuídos na cidade de São José dos Campos, atingindo aí na faixa de 500 a 1.000 famílias na cidade de São José dos Campos. Durante muitos anos, Dona Leonor foi assistida pela instituição. Hoje, ela conta com muita felicidade como era a ajuda que recebia dos vicentinos. O alimento que tinha dia que chegava a ficar sem, quase mesmo, né? Sem nada. Mas agora, tirando o alimento, a oração é o alimento melhor. Os vicentinos
abaixo de Deus, eles representam tudo para mim. Porque me ajudaram muito. Quando eles chegavam, eu sentia feliz, porque eu sabia que vocês vinham com Jesus no coração. Porque quando vocês chegavam, nós estávamos conversando aqui junto. Ai, meu Deus, você ia embora, ficava triste, porque daí nós não conversava mais Jesus, nós não falava, né? Daí ficava só eu, sozinho, né? Mas para mim representa tudo. Para mim, todos vocês, tudo, crianças dos vicentinos, todo, para mim, tanto dos 6 aqui como dos de fora. Para mim, os vicentinos, todos são um amor de irmãos. Uma instituição onde tenta aliviar o sofrimento das pessoas. Então a gente tem desde trabalhos que promovem a pessoa na situação de cursos profissionalizantes, de instrução, de saúde, de toda essa situação onde eles não têm os recursos necessários. E também na parte de alimentos, né? A gente ajuda na parte de alimentos, também algumas coisas referente à moradia das pessoas, a gente ajuda às vezes a consertar um telhado, enfim, sempre no que realmente a pessoa mais precisa, né? Então esse é o trabalho mais focado da sociedade. Em São José dos Campos nós temos o Bom Prato, que é uma das coisas que a sociedade ela trabalha, né, com isso aí. A Sociedade São Vicente de Paulo tem uma característica muito marcante, que é a visita semanal ao assistido, que é uma vez por semana nós nos reunimos na conferência para discutir, debater os problemas dos nossos assistidos, que são as pessoas que nós auxiliamos, e nós vamos visitá-las também na casa dela. É uma marca da Sociedade São Vicente de Paulo, é o ir às pessoas que necessitam. Então esse é o trabalho fundamental e básico, nós vamos até as pessoas, vemos as suas necessidades e procuramos sanar essas necessidades. Para a sociedade em si, o objetivo é arrumar meios para que consiga manter as despesas que a conferência tem com aquelas famílias que a gente assume. Porque desde que a sociedade ela não tem renda de lado nenhum, só depende do trabalho de cada confrade. A nossa conferência, por exemplo, nós somos em 10, 12 membros e nós temos aproximadamente 6 famílias assistidas, né? 6 famílias, só que eles são mais familiares, né? Que toda semana a gente ajuda no sentido de, às vezes a pessoa está desempregada, ela não tem condições de pagar uma conta de água, não tem condições de pagar uma conta de luz. A pessoa, por exemplo, precisa passar pela uma cirurgia, a gente vai nos órgãos, no caso público, para ajudar essas pessoas para que saia mais rápido. A pessoa precisa, por exemplo, de uma aposentadoria, a gente procura. Nós temos advogados no nosso meio que também nos ajuda a gente a fazer esse trabalho. Porque como funciona a Sociedade São Vicente de Paulo? Através da campanha do quilo que nós chamamos, nós arrecadamos mantimentos, passamos nas ruas arrecadando. Esses mantimentos vêm para uma despensa, onde são separadas em bolsas. Essas bolsas são distribuídas às pessoas que necessitam. Além dos principais trabalhos, como visitas aos assistidos, campanha do quilo e reunião de conferência, a sociedade apoia externamente outros trabalhos que são chamados de Obras Unidas. Um deles é o Bom Prato, que oferece almoço e café da manhã por um preço acessível. O restaurante fica na região central da cidade. Outro trabalho é o Asilo e Lar São Vicente de Paulo, localizado na zona norte de São José. O local abriga e cuida de muitos idosos. Atualmente nós temos dificuldade para arrecadar mantimentos. Então, de um tempo para cá, nós tivemos uma diminuição muito grande dessa arrecadação. Essa é uma das dificuldades. Outras dificuldades que nós temos justamente é a mão de obra. Nós precisamos de pessoas que venham trabalhar conosco. Todas as pessoas que realmente sentiram esse chamado e são voluntários dessa entidade, realmente elas se doam de coração. Então é um trabalho que muitas vezes a gente precisa dessa fidelidade, né? Dessa persistência, dessa perseverança
dos membros. E às vezes falta apoio de empresas, governos, para que a gente possa ter mais recursos para que a gente atenda melhor essas famílias. Mas graças a Deus o trabalho vicentino ele sempre deu frutos e sempre tem um trabalho muito essencial hoje na cidade de São José dos Campos, na vida das pessoas. Os membros da Sociedade de São Vicente de Paulo têm uma grande amizade entre eles e também com os assistidos. Essa amizade que motiva a nunca desistirem de realizar esses trabalhos. Na verdade, nós vicentinos vimos esse trabalho como um chamado, né? Como eu disse, uma vocação. Vocação se diz um chamado. Então é um momento muito de santificação para todos nós cristãos, onde ali a gente consegue se dispor, chegar a pessoas que realmente são simples, humildes, e ali você consegue transferir realmente toda a sua espiritualidade, a sua humildade, né? Ou seja, você chega ao nada para que você possa transferir aquilo para o pobre e para você. E muitas vezes a gente aprende muito mais com o pobre do que às vezes o pobre aprende com a gente, né? Porque são situações assim que deixam muitas marcas para as pessoas. E dentro desse contexto, a sociedade nos transforma, né? Para o bem e para o amor. E claro, para que tudo isso ocorra, a gente tem uma família dentro da sociedade, né? Todas as pessoas, os vicentinos e amigos, eles se tornam uma família dentro da sociedade, onde nossos filhos crescem juntos, ocorrem casamentos dentro da sociedade. Então isso transforma aquilo realmente em necessidade, né, nossa como vicentino. Quando eu conheci a Sociedade de São Vicente de Paulo, isso lá na década de 80, foi aqui dentro onde eu tive toda a formação, concluí os meus estudos. Aqui que eu, no caso, construí família. Foi aqui onde eu construí, no caso, além do lar, fiz a minha casa, consegui emprego. Assim, tudo dentro da sociedade, além da amizade, né? A gente tem uma amizade profunda, tem pessoas aqui dentro que a gente conta assim, que são verdadeiros amigos mesmo, que a gente conta com a pessoa, no sentido tanto espiritual como no sentido financeiro, na sua dificuldade. Então a sociedade para mim ela me ajudou a ser um cidadão. Eu participo da Sociedade São Vicente de Paulo há pelo menos 25 anos, então ela me transformou. Eu posso dizer para você que para mim a Sociedade São Vicente de Paulo é uma lição de vida. Quando nós começamos a participar da Sociedade São Vicente de Paulo, nós temos o intuito de ajudar as pessoas que necessitam, mas com o tempo a gente descobre que na realidade nós somos os ajudados. Eu aprendi muito, eu tenho uma lição muito grande de vida. Eu aprendi a valorizar pequenas coisas através da Sociedade São Vicente de Paulo, através daquelas pessoas que, às vezes, materialmente, têm muito menos do que a gente tem, mas nos dá uma verdadeira lição de ânimo, de força, de coragem. A Sociedade São Vicente de Paulo, para mim, é uma verdadeira escola. O tudo da minha vida. Por quê? Porque foi na sociedade que eu aprendi a amar a Deus. Foi na sociedade que eu aprendi o caminho da igreja. Foi na sociedade que eu aprendi a ter um pouquinho de compaixão das outras pessoas. Se eu não tivesse seguido a sociedade, praticamente eu não teria essas armas na mão, que hoje eu tenho. De gostar da igreja, de gostar da comunidade, de participar, porque foi a sociedade, porque antes de eu não ser, eu não tinha hábito nenhum. Muitas histórias marcaram a vida desses membros. Histórias que vão de conquistas pessoais à realização de pequenos sonhos. Em 2000, eu tive um aneurisma cerebral. Então, eu tinha 1% de chance de vida. Tá? E a sociedade, na época, as pessoas da sociedade, foi onde eu descobri a dimensão da amizade. Tá? Muita gente se preocupou. Eu fiquei 60 dias no hospital, fiquei 30 aqui em São José dos Campos, fui para São Paulo para fazer uma ebulição, era a maior formação que eu tinha, eram 4 vasos a mais, um deles estava estourando, e a minha chance de vida era 1. Então, assim, essa foi uma coisa marcante na minha vida, porque eu recebi um apoio muito grande das pessoas da sociedade, mesmo indo para São Paulo, depois que eu voltei, levei 1 ano para me recuperar, para aprender a andar, me reeducar a andar.
Eu já entrei na sociedade pela uma trajetória que eu vi. Eu estava na porta da igreja e uma pessoa convidou eu. Não conhecia esse homem, não tinha amizade com ele, nada. E ele me convidou para visitar uma pessoa. Então eu fui visitar essa pessoa. E cheguei lá e me deparei com um quadro tão triste na casa. Uma velhinha doente, um todo embriagado e o outro com as 2 pernas cortadas. E ao sair daquele casebre, esse cidadão que me convidou falou: eu aguardo você lá na conferência para participar com a gente. Então foi aonde que eu engrenei na sociedade, e isso foi na época, em 66, quando eu entrei para a sociedade, e tenho a promessa comigo de nunca arredar o passo, sempre estar presente na vida da sociedade, porque ela faz presente na minha vida o tempo todo. Na verdade, assim, na sociedade a gente tem a cada dia experiências novas e aprendizados muito ricos, e que a gente poderia contar várias histórias referente à nossa trajetória com o assistido e com o pobre. Mas eu separei uma que pode transformar bem aí, traduzir bem essa situação do Vicentino com o pobre. Eu tinha um assistido onde a gente assistia a ele há algum tempo, e era uma família que era um casal e eles tinham uma filha. A filha era uma adolescente bem complicada, o pai ele tinha uma doença, eu não lembro exatamente, eu sei que era uma doença que ele até aposentou, eu não lembro exatamente qual era a doença que ele tinha. E a mãe era a única que assim, não tinha aparentemente problema algum. Mas era uma família super complicada, que brigavam direto, a filha queria sair de casa, a filha chegou até a fugir de casa, e o casal brigava muito, e a gente continuou. Eu não lembro se eles mudaram ou se eles pediram pra gente parar de assistir eles num certo momento. E como a sociedade ela não força ninguém, não tem esse propósito, a gente parou de assistir essa pessoa. E passando alguns tempos, não sei se foi alguns meses, acredito, uns 6, 7 meses, eu estava andando na rua e vi uma pessoa na rua, né? Um mendigo, né? Como a gente sempre vê, é comum a gente ver, né? Mas aquele mendigo me chamou a atenção e eu olhei, parecia que eu conhecia. E quando eu olhei, era aquele senhor que eu assistia, né? Ele tinha um problema de alcoolismo, então ele estava totalmente embriagado, só que estava barbudo, irreconhecível mesmo, né? E estava no chão lá, como um mendigo, né? Eu estava passando de carro, depois que eu me toquei que era ele, enfim, eu tinha um compromisso e naquele momento eu não consegui parar até mesmo para falar com ele, né? Naquele momento eu me senti um pouco impotente devido a eu ter assistido ele e talvez não ter conseguido transformá-lo para uma vida digna, que era o nosso objetivo, né? E ele se tornar uma pessoa de rua, né? E aquilo me incomodou muito e ficou na minha memória, né? Passou-se mais algum tempo, e depois eu não encontrei mais, até tentei passar de novo no bairro outro dia para ver se eu encontrava, mas não vi mais. Mas eu tinha certeza que era ele, né? Depois passou algum tempo, eu estava indo no clube com a minha família. E quando eu parei, embiquei o carro para colocar no estacionamento, tinha um rapaz de boné na porta. Ele estava de costas, eu não consegui ver direito. Daí ele foi me dar o credencial para entrar, né? Aí quando ele virou, eu vi era ele novamente, né? Era a mesma pessoa, que agora com um emprego. E na hora eu falei, nossa, é você. E tal. Nossa, Gustavo, não sei o que. Daí me abraçou. E naquele momento ele falou para mim assim, olha, vocês foram a principal coisa que aconteceu na minha vida naquele momento, onde depois de que vocês pararam de assistir
ainda tive muitos problemas, mas graças a Deus hoje eu me recuperei e graças a vocês foram grandes influenciadores para que eu pudesse mexer. Na verdade, eu teria muitos relatos, porque a SSVP ela sempre me encanta, ela sempre me fascina, sempre me traz coisas novas. Mas uma coisa que me marcou muito na sociedade foi um fato que aconteceu com uma família assistida que nós temos, que nós fomos perguntar para elas qual era o sonho daquela pessoa, o que ela queria, que mudaria a vida dela, que transformaria a vida dela. E nós achávamos, com essa pergunta, que viria a questão da casa própria, uma coisa grande. E ela falou o seguinte para nós, que o sonho que ela tinha era poder pegar os 2 filhos dela e um dia apenas, um domingo, levar os filhos no McDonald's para tomar lanche. Porque ela nunca conseguiu fazer isso, e as crianças, e era o sonho que ela tinha de dar esse sonho para a criançada. Aí nós nos reunimos no domingo, levamos ela até o McDonald's. Gente, foi uma experiência fantástica. O que para você que está me ouvindo agora aí é uma rotina, uma coisa que não tem valor, você está tão acostumado a fazer que acaba fazendo automaticamente, para outras pessoas é um sonho de vida. E a sociedade, ela tem essa missão de realizar sonhos também. Por mais singelos que sejam, realizar os sonhos daqueles que precisam. O tradicional Arraiado Frederico, como é popularmente conhecido, é realizado no centro da cidade e organizado pela Sociedade São Vicente de Paulo. A entidade faz homenagem todos os anos ao fundador da instituição, Frederico Ozanam. Como eu falei antes, São José é uma cidade muito grande. Tem toda uma autonomia, tem toda uma diferença social, política, geográfica. Então, São José ela tem um papel fundamental na questão de que a sociedade tem colaborado muito com essas diferenças. Nós temos alguns convênios com a prefeitura, nós temos alguns convênios que nos auxiliam, tá? O Bom Prato é mantido pela Sociedade São Vicente de Paulo. Aqui na cidade de São José dos Campos, nós dirigimos algumas casas de idosos, certo? Então nós temos esse trabalho junto com a prefeitura, junto com o governo municipal, nesse tipo de trabalho. É muito importante deixar bem claro que a Sociedade São Vicente de Paulo ela é formada por leigos e leigas e nós não temos uma administração direta, nós temos administração pessoal, nós não somos subordinados a nenhum órgão da prefeitura, tá? Então, a colaboração ela vem mais de cunho realmente de colaborativo, nada oficial, nada profissional mesmo, tá? A ECAF é a Escola de Capacitação Antônio Frederico Ozanam, que tem por objetivo promover formações para os vicentinos, por meio de cursos, palestras, encontros e retiros. Eu tenho um orgulho daquilo que eu faço com amor. É claro, a gente estuda bastante, a gente lê, a gente pesquisa, mas assim, é uma coisa que eu faço com amor. Sempre gostei, a maior dificuldade eu lembro que quando eu fui, a primeira vez que me chamaram para fazer parte, né, dessa parte de formação, me colocaram na frente, né, comecei a tremer, comecei a ficar, a gente passa essa experiência, né, mas como eu tinha já tinha passado um pouco como teatro, música, hoje eu faço esse trabalho de formação com muito orgulho. A gente não é só, eu comecei no Conselho Particular como coordenador de ECAF particular, já fui coordenador de ECAF do Conselho Central. A questão da ECAF, a Escola de Capacitação Frederico Ozanam, é uma coisa que me cativa muito, porque uma coisa que eu aprendi é o seguinte: enquanto formador, eu aprendo muito mais do que eu vou ensinar. Normalmente, quando eu sou convidado para partilhar um tema dentro da Sociedade São Vicente de Paulo em determinado local, e eu chego para fazer essa formação, e sou recebido pelos membros da Sociedade São Vicente de Paulo, a acolhida em si já me cativa. A sociedade ela tem uma coisa muito importante, uma coisa muito linda entre os seus membros, que é a amizade, sabe? Nós somos um grupo realmente de amigos, e quanto mais eu me capacito para formar,
mais eu aprendo sobre a Sociedade São Vicente de Paulo, sobre o seu fundador, sobre o nosso patrono São Vicente, e é uma lição para mim. O legado deixado por Frederico Ozanam é de que possamos praticar o amor ao próximo. Para a maioria dos membros da sociedade, seguir este legado é fundamental para exercer o trabalho voluntário. Bom, o legado de Frederico Ozanam, na verdade, ele começa 200 anos antes com São Vicente de Paulo, né? Porque a Sociedade de São Vicente de Paulo tem em São Vicente o patrono justamente porque Frederico Ozanam tinha em São Vicente esse exemplo. E o carisma de São Vicente de Paulo, que é esse carisma que moveu Frederico Ozanam e que nos move hoje, nessa caminhada, é o nosso legado. Para São Vicente de Paulo só existia uma forma de servir a Deus, que era servindo ao pobre, indo até o pobre. Não existe o carisma vicentino se não tiver esse contato pessoal nosso com a pessoa que necessita. Por isso que é da importância da nossa visita semanal que nós fazemos na casa das pessoas que nós assistimos. E nós somos, e eu costumo falar enquanto formador, nós somos responsáveis, essa é a palavra, por esse trabalho, por manter esse legado, por levar esse trabalho avante. A Sociedade São Vicente de Paulo completou agora 183 anos. Como eu disse, estamos em 151 países, somos mais de 1 milhão de vicentinos. Mas a nossa responsabilidade é tão grande quanto aquela de Frederico Ozanam em 1833, quando fundou a sociedade. Não sei se vocês sabem, Frederico Ozanam hoje é beato da igreja, Beato Antônio Frederico Ozanam. E ser responsável por este legado é uma responsabilidade muito grande no nosso ombro. A nossa missão é fazer com que essa obra continue, perdure, cresça. E o trabalho de assistência, o trabalho de promoção, de mudança de estrutura da vida das pessoas que necessitam, aconteça nos dias atuais. Então, resumindo para você, é uma responsabilidade muito grande, mas também é uma graça muito grande de Deus nós podemos estar aqui continuando esse legado, essa herança do Beato Antônio Frederico Ozanam e de São Vicente de Paulo. A gente tem as promessas, que a gente promete com a gente mesmo, pelo fato dessa sociedade ser tão rica, ela é tão rica, que a gente, é incalculável a riqueza que ela tem. Quando se realiza um trabalho, quando a gente se sente bem com o irmão, mudou de vida, quando a família recebe alguma coisa, e é um legado deixado por Ozanam. Servir sem ser servido. E a coisa mais importante é isso. Eu vou ajudar uma pessoa que jamais, como ensinou Ozanam, você vai ajudar uma pessoa que jamais ele vai te convidar para você ir almoçar na casa dele. Ele nunca vai retrucar. E a coisa mais gostosa é fazer uma pessoa sem esperar nada em troca. E isso é a grande importância que Ozanam deixou. E aqueles sentidos que se cumpre assim, eles se sentem muito realizados continuando o trabalho de Frederico Ozanam.